Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta instituição que mantém suas portas abertas para que possamos aqui praticar e estudar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus de Nazaré e da doutrina espírita. Saudamos também a todos que nos acompanham pela Rede Boa Nova de Rádio, que estamos transmitindo ao vivo, e pelas redes sociais. E neste momento em que sempre iniciamos uma reunião espiritual, na conotação como essa, se faz necessário que estejamos com o pensamento elevado, focados e conectados com a espiritualidade superior, que são os responsáveis, os nossos amigos, os grandes mentores que nos amparam em nossas vidas. E com esta intenção e objetivo inicial, é que eu convido a todos que possam, onde estiverem, se acomodar confortavelmente, respirando profundamente, sentindo a paz do nosso Mestre que nos envolve e nos ampara. Com o coração e a mente abertos, vamos elevando nosso pensamento até Deus, nosso Pai, nosso Criador, pedindo: Senhor da vida, neste momento estamos aqui, Senhor, para podermos refletir os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Este que, em Teu nome, em Tua missão, trouxe para nós preciosos ensinamentos que necessitamos aprender e colocar em prática em nossas vidas. Queremos e necessitamos agora o amparo espiritual, a mente equilibrada, o coração sereno, tranquilo, confiante, para que possamos entender e interpretar das melhores maneiras essa mensagem. Fiquem conosco, estejam ao nosso lado, nos inspire os melhores entendimentos e os melhores pensamentos, para que assim possamos levar essas lições para nossa casa, nossa família, a todos que amamos e para todo esse planeta que tanto necessita desta mensagem. Fiquem conosco, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Para a nossa reflexão de hoje, nós vamos estudar um artigo que foi escrito por Kardec e está lá num livro que foi composto por seus artigos que foram escritos durante a sua vida, mas que só foram coletados após o seu desencarne, todos unidos, unificados, numa obra que se chama Obras Póstumas. São artigos que Kardec escreveu, que foram encontrados posteriormente e que a sua junção trouxe também a possibilidade para que a gente compreendesse melhor todos os assuntos que estão nos livros básicos da doutrina espírita, a saber quais são eles: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro O Céu e o Inferno e o livro A Gênese. Todas essas obras já foram compiladas de artigos totalmente elaborados de uma forma didática para que pudéssemos compreender a mensagem trazida pelo Espiritismo, que pega, além deste conhecimento do mundo espiritual, o conhecimento claro, objetivo, lógico, comprovado por meio das comunicações mediúnicas, a existência do mundo espiritual, da sequência da vida após a morte do corpo, das consequências morais de tudo o que nós estamos fazendo nesta existência, que vamos levar conosco para a próxima e para o mundo espiritual, e depois teremos que sempre reparar aquilo que nós achamos que não foi tão legal e trazendo também atitudes novas para o nosso crescimento, para a nossa evolução. A doutrina espírita trouxe este conhecimento, mas não deixou de lado o grande e relevante momento da nossa história, que é a vinda de Jesus de Nazaré.
E todos os ensinamentos que o Mestre trouxe por meio das suas parábolas, das suas atitudes, das reuniões que tinha com os seus seguidores, com os seus discípulos e com os seus posteriores apóstolos, todos aqueles ensinamentos, também agora começados a ser olhados sob a ótica do mundo espiritual, da sequência da vida, trazendo um encadeamento mais lógico de ideias. E o livro Obras Póstumas é uma destas obras, que contém vários artigos de Kardec, que foi editado em 1890, portanto, alguns anos após o desencarne de Kardec, compilados e editados este conteúdo para que a gente pudesse fazer um melhor encadeamento das ideias que estivessem lá nas obras básicas. E esse artigo que nós vamos estudar hoje se chama As Aristocracias. Aristocracias tem muito a ver com liderança, com o poder, ou com aqueles que estão no poder num determinado momento. O que é que os leva a esse poder e qual é a sua finalidade quando ele acontece? Portanto, nós estamos falando também de liderança. E quando nós vamos falar de liderança, eu me recordo de uma fábula que se intitula A Assembleia dos Ratos. Eu não sei se todos já ouviram, mas é uma fábula muito antiga, criado por um escravo ainda lá na Grécia, antes de Jesus, mas que tem vários ensinamentos ali embutidos nessas histórias que esse escravo trouxe. Esopo, como era conhecido, ou como se conheceu a partir de agora este nome que ele tinha, ou que o chamavam dessa maneira. Por ser escravo, ele não tinha muita voz ativa para poder falar para todas as pessoas na antiga Grécia, dos grandes filósofos. Então ele tinha o hábito, para poder amansar a raiva, o ódio de todos os seus companheiros escravos, também escravizados naquela época, ele contava histórias, e eram histórias que ele usava animais nas histórias para tornarem mais sensíveis e poder tocar o coração das pessoas. Nessa história, a Assembleia dos Ratos, ele começa contando a história de uma casa, que havia uma casa muito antiga, uma casa assim praticamente abandonada, em que ninguém vivia naquela casa. Porém, vez ou outra, esta casa era ocupada por pessoas que vinham, passavam uma noite e iam embora. Pessoas que não tinham onde morar, mas estavam ali de passagem, e entravam na casa e deixavam lá algumas coisas, sempre tinha algum resto de comida, alguma coisa sobrando que ficava na casa. Mas o que ninguém sabia é que essa casa ela era infestada de ratos. Vivia ali uma grande comunidade dessa espécie e eles se fartavam com todos os alimentos que estavam ali à disposição todas as vezes que uma nova pessoa entrava e deixava alguma coisa lá. E eles viviam disso. E os ratos, eles crescem num número proporcional muito grande, formando uma verdadeira comunidade lá dentro daquela residência. Porém, num certo dia, vem uma família que se apaixona pelo contexto daquela residência e resolve comprar e habitar aquela residência. Num primeiro momento, todos os ratos falam, bom, que maravilha. Antes, quando vinha um vez ou outra, já tinha bastante comida para a gente aqui. Agora que vai ter uma família aqui, nós vamos ter comida praticamente todos os dias e vamos poder nos fartar de tudo que eles trouxerem para cá. Mas eles não sabiam que essa família tinha um gato de estimação, que virou o carrasco das ratazanas que ali viviam. Muito bem, todas as vezes que eles apontavam a necessidade ou que ameaçavam ir atrás de comida durante a noite, quando todos dormiam, o gato já espetava suas orelhas e saía atrás. E começava a caçar. Caçava um, pegava outro, eles fugiam. E aí eles começaram a ficar desesperados. Falaram assim, olha, não tem como é que pode? Como é que a gente vai viver aqui? Nós temos que dar um jeito nisso. E então, um dos ratos mais fortes daquela residência, que se mostrava todo imponente, todo corajoso, todo forte,
reuniu todos os outros ratos numa assembleia e falou: vamos agora achar a solução para exterminar de vez este problema que está aqui na nossa casa. Essa casa é nossa e nós é que vamos tomar conta de tudo e não vamos deixar esse gato nos pegar. Muito bem, começaram a surgir várias ideias. Vamos atacar o gato, vamos matar o gato, vamos envenenar o gato. E, de repente, um deles ali, muito sabido, bom, o que a gente pode fazer para evitar que esse gato pegue? A gente pode fazer o seguinte: nós podemos pegar um sino, um guiso, que é uma bolinha com uma outra bolinha dentro, que quando o gato se mexer, quando o gato se balançar, se movimentar, ele vai fazer barulhinho. Então a gente vai saber onde que ele está. Como a gente vai saber onde que ele está, a gente vai por outro caminho e consegue o acesso à comida. Aí todo mundo ovacionou aquele rato tão inteligente, tão esperto, tão sabido, e falou assim: nossa, mas que maravilha, né? Puxa, que ideia maravilhosa, acabou o nosso problema. Agora nós não temos mais problema. Mas um ratinho mais idoso, que estava ali de canto, de óculos ali, só observando o movimento da assembleia, daqueles ratos, pegou e levantou e falou: posso fazer uma pergunta? Ah, claro, né? Agora que nosso problema está resolvido, pode perguntar o que você quiser. Quem é que vai botar o guiso no gato? Pois é. E assim a gente consegue perceber que a história nos mostra que, em primeiro lugar, quando tem um problema acontecendo, sempre surge a necessidade de alguém se colocar à frente para dar ideias, para comandar aquela equipe. Porque, no primeiro momento, todos os ratos estavam perdidos, não sabiam o que fazer, eles iriam morrer de fome. Alguém, em algum momento, tomou e falou: não, espera aí, vamos nos reunir, vamos pensar, vamos elaborar uma ideia. E, num segundo momento, também sempre tem aquele que tem ideias maravilhosas para os outros executarem, desde que não seja ele que se comprometa com a execução. Mas o que Kardec tem a ver com essa história? Essa história fala sobre como surgem algumas lideranças, e Kardec, num contexto de analisar a sociedade, agora sob a ótica espírita, porque nós estamos aqui, ele já estudou bastante o espiritismo, para entender o mundo espiritual, para entender as consequências dos nossos atos, mas ele estava tentando desenhar um cenário que pudesse entender a sociedade agora. E como é que a sociedade se conduz ao longo da sua existência, desde as civilizações mais primitivas até hoje, para que, com base nesse entendimento, pudesse almejar um futuro diferente para a nossa sociedade, para a sociedade que nós vivemos, dentro do contexto que tudo que ele já tinha estudado a respeito do mundo espiritual, a respeito de nós que somos espíritos. Então, ele entra de cabeça nesse processo e ele identifica isso, que as lideranças, aqueles que comandam, eles pertencem a uma aristocracia num primeiro momento, mas talvez não apenas com esse nome, porque aristocracia ela é um desmembramento da palavra, né, aristo e cracia, que seria o significado em grego, o poder dos melhores. No primeiro momento, a gente fala assim, bom, então é uma palavra um pouco arrogante, é um pouco pretensioso achar que quem pertence à aristocracia são os melhores. Mas, na verdade, o que Kardec está querendo fazer aqui é uma análise de que, num determinado momento, quando aquela sociedade está em risco, está com algum problema para ser resolvido, algumas pessoas se destacam e saem à frente daqueles que estão inativos, que estão na inércia, que estão sem ação, não sabem o que fazer diante do problema. E nesse contexto, nós tivemos ao longo da história, e isso não foi só uma história sequencial, linear, que já aconteceu no passado, mas cada país, até atualmente, também vivencia essa necessidade de liderança com essas características que nós vamos falar agora.
Então, primeiramente, o que Kardec identifica é que nas sociedades mais primitivas, nas sociedades mais tribais, a figura do líder nessa sociedade era um indivíduo mais velho, era um indivíduo mais idoso, porque teria vivido mais, e por ter vivido mais, tem mais conhecimentos sobre as coisas da vida, sobre as coisas da natureza, sobre as coisas daquela região em que aquela sociedade vive, e ele sempre é ouvido primeiro, para que depois se tomem algumas decisões. E muitas vezes esse ancião, ele se coloca à frente para poder decidir algumas coisas que acontecem naquela sociedade, casamentos, colheitas, festas, e o que nós vamos guardar, o que nós vamos utilizar, porque pela experiência ele já tem algum conhecimento. Então, é uma aristocracia por parte daquele mais ancião, daquele mais velho, ou uma aristocracia paternalista, onde você tem a figura de um homem à frente. E as sociedades antigas eram muito assim paternalistas, se nós nos remetemos à história, totalmente essa aristocracia comandada por um chefe de família, o homem da casa se fazia aquela autoridade máxima dentro daquela família, dentro daquela sociedade. Por quê? Por uma necessidade. Era a pessoa que tinha mais conhecimentos e que poderia conduzir melhor aquela família, aquela sociedade. Mas, em algumas sociedades que estivessem sofrendo ataques de invasão de outros povos, estivessem sendo escravizados, estivessem sofrendo ataque, qual era a figura da liderança que mais se destacava? Não poderia ser a do ancião, porque o ancião ele tem uma sabedoria, mas o que o povo precisava era de um guerreiro que pudesse estar à frente, formar exércitos, formar soldados, para poder defender aquelas famílias, aquele povo, aquela região. Então, em algumas situações, nós vamos ter a necessidade de que esse líder se mostre pela força, pela imponência, pelo conhecimento militar que ele tem, e formar outros que também possam proteger aquela unidade. E se nós olharmos a história, inclusive atual, nós vamos ver que algumas lideranças são formadas por militares, que dão aquela sensação de segurança para um povo que esteja sempre sendo atacado, invadido. Num determinado ponto, esses que comandam esses povos por meio da força, eles pretendem se perpetuar no poder, ou por eles, ou pelas suas famílias. Então surge, como surgiu muito na Idade Média, aqueles que começaram a associar os filhos desses guerreiros como sendo nomeados por Deus para conduzir aquela sociedade. Então, é uma sociedade que passa a viver sobre uma liderança dos filhos daqueles que teriam sido nomeados por Deus para defender aquele povo, e assim perpetuar aquela família no poder. Mas o que aconteceu? Essa instituição não dura muito tempo em nossa sociedade, principalmente ocidental atual. Por quê? Porque eles começaram a perder o poder para uma outra classe econômica que começa a surgir com maior força. Os pequenos e grandes comerciantes, que começam a movimentar mercadorias entre os países, entre os povos, e começam a ter uma condição financeira muito forte. E esses reis, que eram impostos pela sociedade, como designados por Deus para conduzir aquele povo, que se tentava fazer essa associação, começaram a depender da riqueza destes que estavam agora com um poder maior aquisitivo. E tiveram que ceder até o ponto em que a riqueza de uma pessoa comandava mais a sociedade. Formaram-se grandes extensões de terras comandadas por poucas pessoas, onde ali se mantinham aquela sociedade sob o jugo desse senhor feudal, ou como se fosse um senhor de uma grande fazenda com os seus colonos, e ali ele mandava em tudo. Por quê? Porque o seu poder aquisitivo era muito forte. Este período também
não durou muito, porque começam a ser desenvolvidos a intelectualidade. E com essa intelectualidade, mais pessoas conseguem se desenvolver economicamente. Mas a intelectualidade, ele tem uma questão dúbia, porque eu posso utilizar essa inteligência da forma como me for mais conveniente. Existem pessoas extremamente inteligentes que utilizam a sua inteligência para desenvolver produtos, para desenvolver soluções, para melhorar a vida das pessoas. E também existem pessoas extremamente inteligentes, líderes extremamente inteligentes, que utilizam a sua inteligência para destruir, para poder exercer poder e dominação cada vez mais sobre a sociedade. Então, a intelectualidade que começa a surgir com o desenvolvimento das riquezas, com o desenvolvimento da ciência, com o investimento em tecnologia, é o que predomina hoje na nossa sociedade. Mas nossa, Eduardo, será que a nossa sociedade realmente é dominada por pessoas inteligentes? Sim, pessoas muito inteligentes. Mas é exatamente essa inteligência que cria artifícios para poder dominar mais por meio de uma manipulação. Porque nós temos ainda um grande percentual da nossa sociedade, parece que até avesso a desenvolver algum tipo de educação, de cultura, de conhecimento, o que se torna uma presa muito fácil para ser manipulado. Querem um exemplo disso? Dependendo do livro de história que nós vamos ler, nós vamos ver a seguinte frase: quando o Império Romano está aumentando o seu domínio, o capítulo intitula-se Expansão do Império Romano. Quando essas áreas que o Império Romano invadiu começam a contra-atacar o Império Romano e retomar aquelas terras que eram deles, o título é Invasão dos Bárbaros. Então nós vamos ver que facilmente eu consigo, por meio da inteligência, criar subterfúgios, escrever nas entrelinhas situações que acabam nos levando a achar que o errado é certo e que o certo é errado. E fica muito simples de manipular pessoas que não têm tanto conhecimento ou que não buscam conhecimento, não buscam fazer crítica sobre o que está sendo falado, sobre o que está sendo apregoado. O que Kardec identifica com o conhecimento do Espiritismo é que o Espiritismo diz o seguinte, que nós somos espíritos. Nós estamos aqui vivendo uma existência material. E o espírito é o ser inteligente da natureza, da criação divina. Ou seja, a sua inteligência é um atributo da sua existência. Ele existe e é inteligente. Essa inteligência, ela é desenvolvida pouco a pouco no espírito por meio das suas vivências na matéria. Ou seja, numa linguagem do espiritismo, por meio das suas reencarnações. E nós reencarnamos, vivenciamos algumas coisas e aprendemos. Não aprendemos tudo, erramos bastante, somos muito induzidos pelos nossos desejos, pelas nossas ilusões, por desejo de grandeza, por ganância, por vaidade, mas alguma coisa nós aprendemos em cada encarnação em que nós estamos. Talvez nessa eu aprendi a não ser tão ambicioso. Talvez numa próxima eu aprenda a ter um pouquinho mais de paciência para conquistar o que eu quero, porque cada vez eu fico tentando uma coisa e não consigo nada. Talvez eu desenvolva um pouquinho mais a capacidade de amar, porque eu tive um filho muito difícil nessa encarnação, mas que eu amava muito. Naquele período da infância ele me conquistou, meu coração, meu amor, minha dedicação, e eu quero fazer de tudo para que ele saia daqui melhor do que quando ele chegou, por mais que eu esteja vendo que ele está cometendo erros assim seguidos, mas eu quero que ele acerte.
Então eu desenvolvo o amor, eu desenvolvo a paciência, eu desenvolvo técnicas para poder ajudá-lo cada vez mais. Em cada encarnação eu estou aprendendo. Seja lá em que campo eu posso observar que eu estou aprendendo algumas coisas, se eu puder encarar da forma como ela deve ser encarada. Se o espírito, nas suas reencarnações, ele vai aprendendo, ele vai se desenvolvendo, ele começa a criar uma coisa que é a distinção entre o bem e o mal. Porque começa a perceber aquilo que ele faz bem, que lhe traz um benefício. E começa a perceber coisas que ele faz e que vai atrás e que busca e que só trazem dor, prejuízo, problemas na família, problemas em sua vida, e começa a distinguir o que é bom do que é ruim. E se isso não faz a gente aprender, eu não sei mais o que faz. Porque é exatamente essa distinção que nos dá o progresso. E nós, como espíritos, nunca estamos parados. Sempre, todos os dias da nossa vida, nós estamos progredindo, evoluindo. Até mesmo quando erramos e aprendemos com o erro. Se não aprendemos, essa situação retorna para a nossa vida e nós vamos tê-la novamente o enfrentamento até que a gente possa superá-la. E ao superá-la, eu aprendi uma etapa vencida, ponto para mim, vamos em frente. É assim que o espírito progride e evolui. Ora, se Kardec, em todo o seu estudo com relação a todas as comunicações que ele viu, a todas as comprovações, todas as manifestações dos espíritos já desencarnados, que estavam experienciando situações difíceis na espiritualidade, porque tiveram uma vida muito equivocada aqui na Terra, entendendo aqueles que tinham uma luz essencial, uma luz intensa, porque se desenvolveram, se dedicaram a aprender mais, a doar mais do seu conhecimento, da sua inteligência, fazer o bem com aquilo que eles tinham naquele momento, e chegavam na espiritualidade muito bem, numa situação muito tranquila, muito equilibrada. Kardec fala, estes espíritos que estão aqui vão evoluir também. Mas aonde mais vai evoluir esse espírito que está aqui neste momento e que já chegamos numa situação intelectual bastante avançada? Esse espírito vai se desenvolver agora no campo da moral. No campo da moral. Se desenvolver no campo da moral é começar a refletir na minha relação com o outro. Porque até então, o campo da intelectualidade pode trazer um entendimento de que aquilo que eu consegui para mim, não importa se em detrimento do outro, é benefício para mim. Mas quando eu penso que se o outro sofre, e quanto mais próximo esse outro está de mim, acaba afetando o sofrimento dele também, a minha vida, eu começo a ver que é melhor que eu não pense só em mim. Porque se eu pensar só em mim, eu vou começar a ver o outro batendo na minha porta e me cobrando coisas. Olha que engraçado. Hoje, nós andamos nas ruas, de carro ou a pé, e nós somos abordados constantemente com pessoas nos cobrando. Não tem R$2? Me ajuda a inteirar na marmita? Eu estou precisando de um leite para levar para os meus filhos? O que é isso que está acontecendo? Se não são pessoas que por algum motivo ficaram extremamente fragilizadas, e eu aqui conduzindo a minha vida, buscando os meus objetivos, talvez não esteja olhando. Mas eles estão aqui, junto com a gente. E agora, na situação atual, é só passar uma esquina, vem alguém falar com a gente. Não sei se acontece com vocês, comigo acontece bastante. Ou seja, chega um momento que nós precisamos despertar para esse campo do desenvolvimento da moral. E para nos ajudar no desenvolvimento da moral, é que Kardec denomina nesse artigo que o futuro das lideranças não se dará no campo militar, das forças, da guerra, não se dará no campo financeiro, não se dará no campo somente da inteligência, mas uma forma de liderança intelecto-moral.
onde existe a inteligência desenvolvida, mas também existe, na base de tudo isso, um aspecto moral que pensa na relação de uns com os outros, em nós como sociedade, muito mais intensa. Essas lideranças que surgem a partir dessa necessidade de desenvolvimento moral é que nós precisamos estar atentos e apoiar. E essa liderança não aparece apenas no campo político. Essa liderança aparece em qualquer lugar. Aparece numa família, aparece numa casa espírita, aparece numa comunidade, aparece numa igreja. E essas lideranças é que devem ser observadas com muita atenção, porque são as lideranças que vão conduzir a sociedade atual para esse processo de transformação que nós tanto almejamos. Sairmos desse status de provas e expiações que é o nosso mundo, com muitas e muitas dificuldades, para um mundo de regeneração. Kardec aponta que o conhecimento da doutrina espírita é o grande catalisador para esse processo. Não se colocando como única verdade o espiritismo, mas todas as religiões, todas as instituições que pregam os mesmos valores de Jesus de Nazaré, humildade para aprender. Eu não sei tudo. Eu tenho que estar sempre aberto para conhecimento novo. Atenção, conhecimento, aprendizado, estudo, educação e caridade, que é olhar o outro como se fosse eu. O que eu precisaria se estivesse naquela situação? Como eu gostaria de ser tratado na situação em que se encontra? Às vezes, só a doação material não ajuda. Às vezes, uma palavra coloca uma pessoa num outro estado de consciência que ela, a partir dali, começa a tomar outras decisões para a sua vida. E somente o dinheiro não faz isso. Uma cesta básica não faz isso. Ajuda no alimento, mas não transforma a vida de uma pessoa como as palavras podem transformar. Caridade material e caridade moral. É isso que Jesus de Nazaré não se cansa de pregar em todo o seu evangelho. E para concluir, o artigo das aristocracias, Kardec aponta uma frase que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não há fé inabalável, senão a que possa encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. A fé necessita de base, e essa base consiste na inteligência perfeita daquilo que se haja de crer. Para crer, não basta ver, é, sobretudo, preciso compreender. E nesse contexto, nós podemos imaginar que somos muito pequenos e que não temos condição de ajudar muito. Mas uma certa vez, um homem caminhava pela praia e via de longe a figura de um outro ser que parecia na beira do mar estar praticando algum tipo de dança ou de exercício. Mas conforme este homem foi se aproximando, ele viu que era um outro homem. E este homem pegava aquelas bolachas do mar que estavam na beira e jogava de volta para o oceano, parecendo que ele estava dançando. E cada uma que ele pegava, ele atirava de volta. E então, o homem pergunta: o que você está fazendo? Estou devolvendo essas bolachas do mar para o seu local, que ali elas poderão viver. Mas você não percebe que são muitas e que você nunca vai vencer? Ele falou assim: para essa aqui, que eu acabei de jogar, eu fiz a diferença. Ela valeu. Então, para cada pessoa que a gente conseguir disseminar esse conhecimento, se para nós mesmos essa mensagem é importante, façamos a diferença onde nós estivermos. Com o pouco que tivermos, façamos tudo aquilo que nós possamos fazer neste momento. E assim, neste pensamento, vamos mais uma vez nos sentando confortavelmente, elevando o nosso pensamento agora para em vibrações,
possamos movimentar as energias para atender a todos aqueles mais necessitados. Pedimos, Senhor, que as nossas vibrações sejam direcionadas aos hospitais, por todos aqueles que estão no leito, aguardando o seu tratamento, aguardando a melhora do seu corpo, da sua cura, Senhor. Que essas energias envolvam os seus corpos, envolvam os médicos, envolvam os enfermeiros, todos aqueles comprometidos na cura desse paciente, Senhor. Que em breve ele seja restabelecido. E junto com essas vibrações vamos pensando em alguém que nós queremos ajudar, que esteja no hospital, num leito de dor, que seja nosso amado, nosso querido, e que também vai receber neste instante essas energias. Vamos agora vibrar por todos aqueles que estão com problemas financeiros, estão com dificuldade no trabalho, ou estão buscando uma nova oportunidade. Que neste instante essas pessoas recebam essas nossas energias de esperança, de confiança, de esperança, de fé, que os fortaleça na busca intensiva de uma oportunidade. Que amanhã seja o dia de portas se abrirem e que tudo possa dar certo para essas pessoas. E aproveitando a intensidade, se sabemos de alguém que esteja nessa situação, vamos vibrar por ele. E agora, por todos aqueles que têm algum vício, dependência química, vício de comportamento, que precisa de muita força para vencer. É muito difícil esse momento, mas quando nós temos essa fé fortalecida, nós conseguimos vencer a dificuldade da dependência. Assim, Senhor, que essa nossa força seja transmitida para eles agora. Que eles se intensifiquem cada vez mais. Que a cada dia eles sejam um pouquinho mais vitoriosos. Consigam pessoas que os ajudem, que não os deixem recair e que possam em breve recuperar tudo aquilo que perderam em suas vidas. E na mesma maneira, se temos alguém conhecido nessa situação, vibremos por ele. Que assim seja. Mestre, obrigado por estes minutos que passamos aqui refletindo as tuas lições, falando em teu nome, trazendo para a consciência a nossa necessidade de modificação. Que a tua paz, o teu amor esteja sempre conosco, que os bons espíritos, os nossos mentores, protetores, familiares que querem a nossa vitória, possam ter acesso à nossa consciência e nos avisarem por meio de intuições ou outras pessoas que podem nos direcionar e nos ajudar, porque estamos neste caminho, Senhor, e queremos cumprir essa vida como sendo uma vida completa e realizada naquilo que nós pretendemos. Nos acompanhe, nos inspire, fique conosco, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Na próxima semana, o tema para reflexão e estudo está no livro Ideologia ou Realidade. A verdadeira caridade é o tema. A pesquisa será livre e é bom para que a gente possa se preparar sobre o assunto
na próxima semana. Campanha do Moletom, que é a campanha da instituição para o inverno de 2022. Ajude-nos a aquecer o inverno dos nossos 553 pacientes com deficiência em atendimento da unidade de longa permanência. A campanha visa arrecadar moletons novos, calça ou blusão, nos tamanhos G, GG e Extra GG. A solicitação por tamanhos grandes é para garantir o conforto da vestimenta de nossos pacientes. Aceitamos doações em peças que podem ser encaminhadas para uma das unidades doutrinárias ou depósito bancário, Pix, doando qualquer valor que desejar. Retorno do programa de apoio fraterno ao dependente químico e familiares. Se você conhece alguma pessoa que necessita de apoio neste sentido, nosso grupo de apoio acontece em 2 oportunidades. Segunda-feira, às 18h30, na unidade de Santana, e quinta-feira, às 18h30, na unidade da Vila Galvão. Interessados podem procurar o encaminhamento pelo plantão de orientação ou diretamente nos dias de funcionamento dos grupos. Para obter mais informações sobre qualquer um desses assuntos, veja mais nos cartazes que estão espalhados nos murais ou com os colaboradores do Centro Espírita. Agradecemos a todos que nos acompanharam pela Rede Boa Nova de Rádio nesta transmissão e a nossa reunião continua pelas redes sociais. Boa noite. Gostaríamos de lembrar a todos que estamos oferecendo o passe coletivo e explicar o seu significado. O passe coletivo é o momento em que se direcionam ou emitem fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, de uma só vez, com o auxílio da espiritualidade, que, como é o nosso caso, oferecemos passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente conforme nosso merecimento. Por isso, tenham certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes. Essa medida vem ao encontro das orientações preventivas do momento para oferecer a manutenção de bem-estar a todos. Acreditamos que compreenderão e pedimos que fiquem atentos às nossas orientações. Então, eu peço que a Maria Lúcia possa conduzir os passes a partir de agora. Boa noite a todos. Sintam-se acolhidos por esses amigos espirituais aqui presentes, onde cada um de nós vai abrindo seu coração, deixando com que seus pensamentos sintam essas energias de amor, de paz, energias salutares, que através do passe nós sentiremos. Esses amigos espirituais que sabem o que vai no nosso coração, no nosso pensamento. Então vamos deixar com que essas energias boas nos ilumine, nos ampare nas nossas necessidades. Sentindo essas vibrações de paz, vamos a Jesus e que Ele nos abençoe neste momento.
Graças a Deus. E agora nós vamos passar para o passe à distância, onde nós vamos pensando carinhosamente nos nossos entes queridos, amigos, familiares, e que através desse nosso amor chegue até eles a esperança, a harmonia, a força, coragem e fé, sentindo esse amor imenso que é colocado no nosso coração, onde o nosso Pai Criador nos dá a força, nos dá a sustentação. Então, que os nossos pensamentos possam mentalizar todas essas pessoas que aqui nós estamos direcionando. Que a espiritualidade envolva-os neste momento com aquele abraço carinhoso e na confiança do nosso Pai Criador, desses amigos espirituais, vamos a Jesus. Graças a Deus. Gratidão a Jesus, Mestre querido, que mais uma vez nos envolve no seu amor, na sua paz, onde Ele nos diz: a minha paz vos dou. E que possamos retornar aos nossos lares com essa certeza que fomos amparados, que sentimos essas energias boas, energias de equilíbrio, de fortalecimento. E que na próxima semana, que cada um de nós possa voltar na alegria, na harmonia e na certeza que estamos sempre recebendo desses amigos espirituais o seu amor. Que assim seja, graças a Deus, e que voltemos para os nossos lares, na paz do Pai, na paz do nosso Mestre Jesus. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Gratidão, gratidão, gratidão a todos que estiveram aqui presentes, que possamos realmente, como disse Maria Lúcia, retornar em paz para os nossos lares. Aguardem apenas a orientação dos colaboradores para a saída, a fim de evitar as aglomerações nos corredores que dão acesso à nossa saída, à nossa rampa de saída. Gratidão a todos também que nos acompanharam pelas redes sociais, que possamos nos ver em breve numa próxima oportunidade. Boa noite.